7 e 9, atenção. Gente, na última sexta-feira nós mostramos aqui no BG Manhã uma reportagem que o advogado, veja bem, o advogado das pessoas envolvidas no acidente da queda da caixa d'água no povoado Campo Grande, em Nossa Senhora das Dores, contou que quase 2 anos depois do acidente, ainda tem famílias brigando, lutando na justiça por seus direitos em relação à DESO. O desastre, lamentavelmente, vitimou 2 crianças e feriu mais 20 pessoas. Hoje, praticando, como eu falei agora para você, o bom e saudável jornalismo profissional, a gente recebe aqui no estúdio a assessora jurídica da DESO, a doutora Fabíola Medeiros. Doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Obrigada, como vai a senhora? Bom dia. Tudo bem? Tudo em paz? E qual a posição da DESO com relação a esta colocação do advogado dessas vítimas com relação à protelação, né? A procrastinação do que deve ser feito pela DESO e, na verdade, ela estaria se omitindo, ela não realiza o que é necessário ser realizado com relação a essa tragédia. Bom dia. Esse fato que aconteceu no dia 7 de novembro de 2017, ele foi um fato sem precedentes na companhia de saneamento, sem precedentes na comunidade, né? Trouxe dores irreparáveis na comunidade, nas vítimas, nas suas famílias, isso é inegável. Mas desde o primeiro momento a DESO vem dando toda a assistência necessária, toda a assistência que se faz preciso às famílias, à comunidade. Então, no primeiro momento, a caixa d'água ruiu, a comunidade ficou desabastecida de água e logo naqueles 2 primeiros dias fizemos abastecimento por carro-pipa. E em seguida, 2 dias depois, a gente já estava com a adutora fazendo a ligação direto na comunidade, sendo abastecida de maneira regular. Quanto às vítimas, diretamente, a DESO deu toda assistência. As vítimas que vieram a óbito, a DESO custeou todo o funeral, né, da forma que as famílias quiseram. Desde o primeiro momento, a DESO prestou assistência médica, hospitalar, terapêutica, psicológica, fisioterapia. A DESO contratou uma clínica, a clínica ficou sediada na comunidade até hoje, né? Então, não só para as vítimas, mas para toda a comunidade. A comunidade teve acesso e tem até hoje a terapias ocupacionais, a psicólogos, a fisioterapeutas. Isso está acontecendo agora? Até o momento, desde o primeiro momento até hoje. Até hoje não continua cessou, acontecendo, não abandonaram essas vítimas. Elas não foram relegadas a um segundo, terceiro, de forma plano. alguma. Essa assistência médica, hospitalar, terapêutica, psicológica, ela foi dada desde o primeiro momento e ela permanece até hoje, certo? A assistência médica de consultas, de hospitais, de exames, isso é feito na capital, com clínicas e hospitais particulares também custeados pela companhia. Então, teve vítimas mais graves que precisou fazer cirurgias, né? E a DESO custeou. Essas vítimas vêm para a capital com transporte da própria companhia da DESO, assistidas pela DESO, e todo o tratamento médico, hospitalar e terapêutico é custeado pela DESO até o momento. Então você afirma que essas vítimas estão completamente assistidas em todas as questões que são necessárias para esse acompanhamento, né, doutora? Exatamente pela tragédia ocorrida. Exatamente. Né? Você perder um ente da maneira como se perde. E essas vítimas também, as 20 vítimas, é uma coisa realmente muito séria. Então, você afirma que não há problema nenhum com relação a isso? Assistência médica, não. De fevereiro de 2018, o acidente aconteceu em novembro. Sim. De fevereiro do ano seguinte, 2018, em diante, até agosto, mais ou menos, a DESO começou a ser citada em ações judiciais para se discutir indenizações por reparação civil, que são essas que o colega, né, trouxe à imprensa. Nessas ações, o que se discute essencialmente é o dano moral, né? Porque toda a parte de dano material, que seria assistência médica, isso tudo está sendo feito até o momento. Agora, um outro estágio, então, para esse processo, é isso? Danos morais. Danos morais, né? E aí é uma questão um pouco mais complicada, porque o dano moral, ele fala de dor, de valor de dor. Certo. É difícil você mensurar, quantificar quanto custa a sua dor, a minha dor, a dor de um pai, a dor de uma mãe. O trauma, a tragédia, trauma, enfim. né? Esses valores, você quantificar a dor é muito difícil. Mas ainda assim, recebidas as citações, a DESO, através da assessoria jurídica, procurou todos os advogados, são 4 advogados, né? São 27 processos, 4 advogados.
A DESO procurou os advogados para tentar uma composição, né? Não esperou nem a audiência de conciliação. Antes mesmo, chamou os advogados para tentar compor. Só que tem um detalhe, a DESO é uma empresa pública. Ela tem alguns limites por ser empresa pública, por ser parte da administração pública. Ela tem limites constitucionais, ela tem o dever de observar o princípio da legalidade, ela tem que observar que os atos do seu gestor têm que ser justificados, motivados. Então, para mensurar essa dor... Requer um tempo maior, digamos que... Não, naquele momento a gente até fez isso, né? A gente, para quantificar essa dor, o que é que foi feito? Pegou precedentes do nosso Tribunal de Justiça, do STJ, porque invariavelmente essas ações, se tivessem recursos, chegariam até no STJ. Pegou valores, parâmetros de indenização de casos parecidos e fez essa proposta para os advogados, né? Lógico, 8 acordos foram feitos, 8, porque as vítimas assim aceitaram. Mas os outros não aceitaram os valores que a DESO propôs com base nesses parâmetros já pré-estabelecidos. E o processo continua, então? O processo continua. Agora, diferente do que está sendo alegado na imprensa, a DESO não está fazendo nenhum ato protelatório nesses processos. Essa é a justificativa. Isso, não está. Veja, a gente sabe que a responsabilidade dessas ações civis, a responsabilidade da DESO é objetiva. A gente até entende que a gente não deu causa à queda da caixa d'água. Mas isso a gente discute depois numa ação regressiva. A DESO não discute o resultado do laudo produzido por peritos, criminalistas, nem está pedindo novo laudo. Apontando exatamente a responsabilidade da DESO. Nem estamos pedindo, nessas ações civis, não estamos pedindo nova perícia. Não há essa discussão. Não. Isso já é assunto encerrado, até para que nosso telespectador possa entender. Porque há sempre dois lados. Existem fatos, existem versões e existe a verdade também. Nós estamos em busca dela, não é isso, doutora? Isso então, mesmo. Isso já é assunto encerrado. Isso. Nessas ações civis, não estamos discutindo responsabilidade da DESO, porque sabemos que a responsabilidade é objetiva, né? O que a gente está discutindo são só valores. E aí, agora no dia 1º de outubro, para você ver que os processos não estão sendo protelados. Em agosto de 2018 foi ajuizada uma ação, essa ação já foi julgada agora 1º de outubro de 2019. Né? Já saiu a primeira sentença, temos um primeiro parâmetro de valor de indenização. Então, se a gente já tinha feito uma proposta com valores que a gente já conhecia do Tribunal de Justiça e do STJ, nós temos agora da Justiça do próprio município. E que convenhamos também, a DESO não teria esse poder. Né? Vamos combinar uma coisa, a DESO não teria o poder de causar toda essa protelação na Justiça. Eu já tive processos que duraram 12 anos, meus processos. Então, assim, é uma coisa que acaba se arrastando até pelo volume do judiciário. E agora, doutora, para fechar, como está essa situação atual? O que a senhora diria para as pessoas que estão nos assistindo agora, essas vítimas dessa tragédia? Bom, a assistência da DESO vai continuar sendo prestada, assistência médica, hospitalar. Um fato interessante e importante ressaltar, a caixa d'água ruiu em cima da escola, né? Era novembro de 2017. Para não prejudicar o ano letivo, a DESO fez uma reforma no centro comunitário, enquanto fazia uma obra de uma nova escola. A escola está pronta para ser entregue ao município, escola já construída nos padrões do MEC, uma escola muito bonita, por sinal. Estamos esperando chegar só o mobiliário, então, próximo ano letivo, possivelmente já é nessa escola. E os nossos terapeutas que estão na comunidade já estão preparando as vítimas, as crianças e a família para esse novo ano letivo, para essa nova vida. Né? E quanto às ações judiciais, nós vamos, infelizmente, levar até o final do processo, esperando que isso aconteça o mais breve possível. Vamos aguardar. Doutora, agradeço demais a sua presença, como eu disse, praticando o bom jornalismo, ouvindo ambas as partes. Isso que é mais importante e torcemos para que a verdade sempre prevaleça. Obrigado, doutora. Muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença.